E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então, dando início à nossa aula, hoje a gente vai falar pela primeira vez sobre o equilíbrio químico. A gente vai ter uma introduçãozinha sobre esse assunto. É um conteúdo relativamente extenso, tá? Deixa eu até deixar meu laser aqui já preparado. É um conteúdo relativamente extenso. A aula de hoje ela não vai ser longa, mas a gente vai ter várias aulas sobre equilíbrio químico, beleza? Então, bora lá, bora começar a definição. Eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho em casa sobre a história do equilíbrio químico. Tá? Ela tem uma relação direta com a guerra, tá? Com a Primeira Guerra Mundial, com um cientista chamado Fritz Haber e a reação de síntese da amônia que a gente vai estudar bastante nessa aula de hoje, tá bom? Então, o que seria a definição do equilíbrio químico? O equilíbrio químico é o momento da reação em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, a gente tem a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação dos reagentes. A gente sempre tem que pensar no equilíbrio como uma reação indo e voltando. Tanto é que vocês vão perceber quando a gente colocar a reação química que ela vai ter uma setinha nos dois sentidos, tá? Então agora a gente não pensa mais numa reação química no sentido único de formar produto. A gente tem que pensar que no estado de equilíbrio tem também a reação voltando a formar reagentes, tá bom? Só que no momento do equilíbrio, a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação dos reagentes, tá? Existe uma definição muito equivocada, muitas pessoas erram isso, abordando que no equilíbrio químico as concentrações de reagentes e produtos são iguais, e não é, tá? No equilíbrio químico, a concentração de reagente e a concentração do produto é sempre constante, mas elas não são iguais, não necessariamente são iguais. Pode ser que no equilíbrio a concentração de reagente e produto seja igual? Pode ser, mas isso não é a definição, tá? A definição é o seguinte: no equilíbrio, a velocidade de formação direta é igual à inversa e as concentrações são constantes, tá bom? E o equilíbrio químico é importante destacar que ele é dinâmico. A gente vai aprender isso futuramente nas próximas aulas, tá? Bom, então eu comecei aqui com a síntese da amônia, que é a síntese que eu pedi para vocês darem uma pesquisadinha em casa, né, sobre a parte histórica. Ela foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico, inclusive Fritz Haber, que descobriu essa reação química aqui, ele ganhou um prêmio Nobel por conta disso. É um pouco polêmico esse prêmio Nobel, pelo fato dele ter sido um cara que foi para a guerra, utilizou armas químicas na guerra e tudo mais, só que eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Por isso eu peço que vocês pesquisem lá sobre a história do equilíbrio químico, tá? Então, bora continuar ali, ó. Então, pessoal, se a gente está falando de velocidade direta igual à velocidade da reação inversa, é importante a gente começar a aplicar a lei da velocidade nessas reações direta e inversa. Lembrando que velocidade direta é de formação do produto e velocidade inversa é de formação dos reagentes. Então, a velocidade direta a gente pode definir como VD é igual a KD, que seria a constante direta, esse desenho sempre relacionando com a velocidade direta, vezes a concentração de N2 elevado a 1, né? Por que elevado a 1? Porque eu tenho um mol só, vezes a concentração do H2 elevado ao cubo, né? Se eu estou calculando a velocidade da reação direta, eu não levo em consideração o produto formado, somente os reagentes, certo? Então aqui eu tenho a velocidade da reação direta. Na velocidade da reação inversa, eu vou ter que considerar a reação, o NH3 decompondo e formando novamente o N2 e o H2, tá bom? Então aqui que eu vou ter que VI, que seria a velocidade inversa, é igual a KI, concentração de NH3 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho 2 mols de NH3 aqui, beleza? Então, considerando que no equilíbrio químico a velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa, nós temos que KD vezes N2 vezes H2 ao cubo é igual a KI vezes NH3 elevado ao quadrado, tá? Ou seja, nós temos aqui, se a gente substituir, né, se a gente passar essa constante para esse lado e esses reagentes para o lado contrário, nós temos que a constante direta sobre a constante inversa é igual à concentração de NH3 elevado ao quadrado sobre a concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, certo? E aí a gente vai utilizar a seguinte definição, que a constante
da velocidade da reação direta sobre a constante da velocidade da reação inversa é igual à constante de equilíbrio, tá? Ou seja, nós temos a constante de equilíbrio é igual ao NH3 ao quadrado, que seria a concentração do NH3, né, elevado ao quadrado, sobre a concentração do N2 vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Esse KEQ aqui seria a constante de equilíbrio, a gente pode utilizar também como Kc. Esse Kc aqui significa que eu estou utilizando a constante em relação à concentração. E aí a gente pode utilizar uma formulazinha global em que a constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ambos elevados a seus fatores estequiométricos, certo? Bora continuar. Foi uma cagadinha aqui, né? Mas beleza, ficou claro? O pessoal acho que deve ter ficado claro, né? Então tá bom. Exemplo 1. A uma dada temperatura, a reação 2HI gasoso produzindo H2 gasoso mais I2 gasoso apresenta as seguintes concentrações no equilíbrio. Então aqui eu tenho a concentração do HI, concentração do H2 e a concentração do I2, todas elas no equilíbrio químico. Calcular a constante de equilíbrio Kc dessa reação. Então eu vou ter que aplicar primeiramente a equação do equilíbrio químico aqui, produto sobre reagente. Então eu tenho que Kc é igual à concentração do H2 vezes a concentração de 2, ambos elevado a 1, sobre a concentração do HI elevado ao quadrado, né? O produto sobre reagente, beleza? E aí, substituindo na fórmula, substituindo essas concentrações aqui, né? Eu tenho que 1 vezes 10 a menos 3 vezes 2,5 vezes 10 a menos 2 dividido por 2,2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, certo? Eu posso cancelar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2 aqui, e aí eu vou ter que o Kc é igual a 0,52 vezes 10 a menos 1, tá bom? Ou 5,2 vezes 10 a menos 2, tá? Então, assim, vocês que vão definir ali qual vai ser o valor que vocês vão utilizar na potência de 10, tá? Exemplo 2. Analise o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 até atingirem o equilíbrio, dado pela reação. Então, aqui nós temos a reação química e aqui nós temos um gráfico. Pessoal, no equilíbrio químico, assim como eu já apontei no começo da aula, as concentrações são constantes. Então, em que momento eu vou ter o equilíbrio químico? Eu vou ter no momento em que as concentrações ficam constantes, que é aqui, ó, né? Nesse patamar aqui. Aqui a concentração para de variar, tanto do NO2 quanto do N2O4, certo? Então, aqui eu atingi o equilíbrio químico da reação, certo? Ou seja, no equilíbrio químico, a concentração do NO2 é igual a 2 mol por litro e a concentração do N2O4 é 1 mol por litro, certo? Então, determine a alternativa que indica o valor correto de Kc nessas condições. Então, para isso, eu tenho que aplicar a equação do equilíbrio, né? Então, ficaria Kc igual a N2O4 elevado a 1 sobre NO2 elevado ao quadrado, né? NO2 elevado ao quadrado e N2O4 aqui, né? Produto sobre reagente. Eu tenho que levar, né, sempre as concentrações aos fatores estequiométricos. Por isso, N2O4 sobre NO2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho que Kc é 1 sobre 2 elevado ao quadrado, ou seja, 1 dividido por 4, que é 0,25, tá bom? Ou seja, a resposta certa seria a letra A, tá? Uma observação muito importante para fechar essa aula é que os sólidos eles apresentam a concentração constante, por isso não entram na equação do equilíbrio químico. Se eu pegar um sólido e repartir ao meio, por mais que que a espessura dessa divisão seja diferente uma da outra, né? Vamos supor que eu pegue lá e rasgue um papel e não rasgue esse papel em tamanhos iguais, um menor que o outro, por exemplo. Ambos terão a mesma concentração. Por quê? Porque os sólidos eles apresentam concentração constante, tá? E se eles apresentam concentração constante, eles não vão ter, obviamente, essa variação. Eles sempre vão ficar nesse patamar. Consequentemente, os sólidos eles não interferem no equilíbrio químico, por esse fato deles não alterarem a sua concentração. Por isso, eu coloquei dois exemplos aqui que eu vou passar para vocês. Ó. O CaCO3 sólido produzindo no equilíbrio químico, né? Ó, aqui a setinha do equilíbrio, porque está nos dois sentidos, produzindo no equilíbrio químico CaO sólido mais o CO2 gasoso. Né?
eu não vou utilizar nem o CaO e nem o CaCO3 na equação de equilíbrio porque eles são sólidos, né? Então aqui o Kc ficaria simplesmente a concentração do CO2. E nesse segundo caso aqui eu tenho uma reação inversa dessa primeira, né? Então veja bem, os sólidos não vão entrar, por isso aqui em cima eu não vou ter o CaCO3, né? E o CaO aqui eu também não vou ter. Então o Kc ficaria 1 sobre concentração do CO2. Beleza? A gente pode utilizar a mesma lógica da cinética química, né? Se ele não influencia no equilíbrio químico, eu teria que elevar a sua concentração a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1, né? Por isso que eles não vão aparecer aqui no equilíbrio químico. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima, beleza? Um forte abraço e até mais. Valeu!